Você não acredita em Deus? Eu só Vou embora. Muito bem, estou aqui, como vocês veem, não estou no cenário e infelizmente Tati não está aqui também, porque eu estou em São Paulo, na casa de Jana Viscardi, que não é dona e proprietária deste canal, este canal é o meu! Estamos aqui fazendo a collab, que a gente já estava programando há algum tempo, deu certo, que bom. E a nossa intenção é fazer um vídeo para o canal dela, um vídeo para aqui, com temas diferentes, mas também correlatos, não é mesmo? Sim, eu tô muito orgulhosa. A gente já gravou o nosso, tô assistindo a gente muito organizada. Eu vou mostrar um negócio pra vocês. Não sei se vai dar pra vocês verem. Dedicada. Porque ela é muito dedicada. Dá pra ver que tem anotações? Não, tá sem foco, mas tem anotações. Porque eu fiz uma sacanagem com ela. E ela deu muito conta do recado. Eu propus duas coisas pra ela, uma mais difícil e outra mais fácil, ela pegou a mais difícil. Tem uma pessoa que acho que vocês sabem que chama Murilo Rezende Ferreira, que é um cara que conseguiu ser expulso do MBL, né? Tipo, a loucura dele não é sustentada nem pelaquela loucura do MBL, mas que atualmente é uma pessoa que vai coordenar o Enem, porque ele é presidente do INEP, né? Tive contato com esse texto demoníaco, esse texto. Chama Escola de Frankfurt, 2 pontos. Porque texto inteligente tem 2 pontos, você sabe, né? Sempre. Satanismo, feiura e revolução. E eu mandei pra Jana pra falar, ó, lê isso aí e vê se você não quer falar um pouco sobre a construção do discurso disso, porque pra quem não sabe, não acompanha a Jana, ela é linguista, né? Então tem bastante prática com isso, faz bastante vídeo sobre discurso, sobre como que a linguagem opera. E ela leu o texto inteiro, coitado, tem 10 páginas de alucinação. Tem Marcuse, tem o Adorno, tem o Benjamin, que são filósofos que escrevem coisas bastante diferentes. E esse cara fala sobre tudo isso. E sobre a dominação marxista, né? Esquerdista. Doutrinação marxista. Marxista. Então a Jana preparou algumas coisas para falar sobre esse texto. Eu vou colocar o link dos para quem quiser ter o desprazer de ler. Mas para poder também ver do que ela tá falando. Por cima, é plágio. Que ele vai chamar de uma tradução adaptada. Quando você tá fazendo um texto... não necessariamente científico, mas científico, em especial os científicos, quando você usa muitas referências, né? Você traz outros textos que dialogam com as suas ideias. Isso é muito corrente, as pessoas fazem isso. Só que quando você dialoga com essa outra ideia, você destaca que essa ideia não é sua. Há várias maneiras de fazer isso. Uma delas é dizer, segundo fulano, e aí você faz uma paráfrase, ou seja, um resumo. Uma citação indireta, né? Uma citação indireta. Você vai lá e faz essa paráfrase explicando o que disse aquela pessoa naquele trecho. Uma outra possibilidade é você fazer a citação direta. Vai colocar entre aspas e vai destacar lá dentro exatamente como foi que a pessoa falou. Quando você traduz é a mesma coisa. Para além disso, quando nada disso aparece, plágio, gente. O aluno faz muito isso. Eu já briguei muito com o aluno. Ai não, mas aqui ó, eu troquei umas palavras. A pessoa troca meia dúzia de palavras e fala que aquilo não é uma paráfrase. Gente, a estrutura do texto é a mesma, tudo igual. Você trocou meia dúzia de palavras. Não tem essa cara de pode fazer isso. E eu sei que você faz muito isso, porque o professor passa o trabalho e você não quer fazer o trabalho, tá cansado, tá com preguiça, tá com muitas coisas. E que eu acho mais divertido é que acho que o professor não entende, o professor não sabe acessar o Google com um trecho do que você escreveu e ver que você copiou de lá. De olhar e falar, nossa, tá tão diferente a maneira que esse aluno escreve, de repente mudou tanto. Então o nosso colega, o Murilo Rezende, escreveu esse texto, que se chama Escola de Frankfurt, Satanismo, Feiura e Revolução. E a gente começa com essa coisa desse... Eu adoro esse título. É muito bom o título. É uma ironia muito grande que o cara que vai comandar o Enem produza justamente esse texto. Uma parte significativa, uma parte muito importante do exame do Enem é a redação. E os professores passam um ano falando sobre maneiras de se escrever redação, como é que você coloca as suas ideias da melhor maneira no papel, como é que você é específico, como é que você traz exemplos que são concretos, que são claros e que não são fantasiosos para os seus textos. E tudo isso que os professores falam, ele não fez. Escola de Frankfurt é uma escola filosófica, certo? E é um instituto também, né? É um instituto, que é um instituto de pesquisa social lá na Alemanha. Esse instituto tem um site lá para você conhecer as pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Então, quando eu comecei a ler o texto, começou a me incomodar, porque eu via uma série de lugares comuns, frases vagas, informações
pouco concretas, era tudo muito vago, e eu falei, isso é estranho. E aí por isso que eu entrei lá no site do Instituto, para entender do que é que você estava falando, para entender que aquela coisa existe, não é assim, um lugar obscuro, que ninguém sabe onde fica. A gente vai trazer só alguns exemplos. Aí no começo ele vai dizer assim, que os grandes paradoxos da civilização moderna é a coexistência de uma prosperidade material desconhecida. Prosperidade material desconhecida. Já não saberia dizer o que é isso. Não, eu já não saberia dizer o que é o paradoxo da civilização moderna. Bom, isso é verdade. Até porque eu não saberia dizer o que ele está querendo dizer sobre a civilização moderna. O que é a civilização moderna? O que ele está falando? Ele está falando da modernidade mesmo ali? A gente está falando pós-revolução francesa ou a gente está falando agora, moderno no sentido... tipo, de hoje, atual. Nossa, o iPhone 10 é muito moderno. Muito moderno. O que ele está chamando de civilização moderna? Já começa aí. E aí, então, ele é uma estratégia também dizer, um dos grandes paradoxos. Em geral, as pessoas começam o texto assim, porque tem que ser impactante. O professor de redação vai dizer isso. Comece de maneira impactante. Então, achou que está impactando muito. Eu vou ter que comentar que a gente ficou gravando um tempão e não estava gravando. Então, a gente resgatando. E vai repetir o que a gente ficou falando, tipo, uns 5 minutos. E aí a gente estava falando de uma introdução que é impactante e tal, e esse é um dos elementos. Então, um outro elemento que as pessoas acham que trazem robustez à escrita é você usar o vocabulário rebuscado. E aí você acha que você está bombando na sua escrita porque você está juntando a palavra prosperidade, material e desconhecida. E na verdade você está dizendo uma coisa que ninguém está entendendo o que você está dizendo. E ele faz isso ao longo do texto inteiro. E essas palavras, elas não só procuram ter esse tom rebuscado, e aí traz também uma arrogância, bom, enfim, essa é outra história, já é um julgamento de valor em cima do que é o texto, mas ele também tem esse outro elemento de vagueza, porque você mistura elementos que não necessariamente combinam, que você cunha termos que não necessariamente existem, então as pessoas não necessariamente estão entendendo o que você está querendo dizer com aquilo. Mas você também coloca como um fato como se aquele termo existisse. Isso, como se fosse um fato. Você tem que entender, se você não está entendendo é porque é um você problema não seu, é porque você não está alcançando. E é curioso nesse caso desse texto, porque é justamente disso que ele meio que fala. Enfim, se eu entendi, se eu entendi, trocando em miúdos, ele está dizendo que hoje a cultura é uma porcaria, que as pessoas, qualquer coisa é cultura, e que antes é que você tinha erudição, ou seja lá o que for, né? Eu entendi. O que eu entendi foi isso também. Trocando em miúdo, ele está dizendo isso, e a culpa de tudo isso é a escola de Frankfurt. É um pouco disso que o texto está falando. Desculpa, eu fui rude, não disse para vocês sobre o que falava o texto. E aí, então, ele vai, ao longo do texto, explicar como é que a escola de Frankfurt traz isso para a realidade, né, dos dias. E aí, o uso dessa vagueza no vocabulário faz com que o texto fique confuso. Você tem dificuldade de construir essa coerência do texto ao longo de todo o texto, porque você não sabe em várias ocasiões do que ele está falando. Eu vou dar só esse exemplo específico. Ele diz lá no comecinho, ainda no primeiro parágrafo, as antigas formas de convivência social. Antigas formas de convivência social. O que é convivência social? O que a gente está chamando de convivência social e para dizer dessas antigas formas, né? Então eu não sei o que é. Aí ele diz que foram completamente devastadas e trocadas por diversões alucinadas. Não consigo entender o que é a convivência social, o que é ela ser devastada, e ela foi trocada por diversões alucinadas. O que são diversões alucinadas? E aí ele vai tentar explicar isso, onde, eu já não gosto do uso de onde, mas tudo bem, onde uma música fabricada em laboratório hipnotiza e brutaliza os participantes. Então a gente entendeu aqui que ele tá falando de música, supostamente a música é uma antiga forma de convivência social, porque depois ele vai falar de Mozart, enfim, ele vai dar uma viajada nisso. Na verdade ele está se apropriando de umas ideias e distorcendo as coisas assim como Exatamente, esse é o ponto. Né, o Benjamin tá falando o quanto isso é emancipatório, quanto a arte dá um passo disso e ela deixa de ser uma coisa completamente sagrada, ela pode ser distribuída para todos. O problema é que eu acho que ele distorce isso e ele vai trazer esse aspecto sempre, nós estamos acabando com tudo, porque ele faz uma série de julgamentos de valor, o funk, então ele vai sempre pincelando, as universidades brasileiras, sempre com esse tom de menosprezar. Então se você tá o tempo todo menosprezando uma coisa, usando esses termos, essa vagueza, ele se pretende muito sério, mas ele não é sério, porque ele na verdade ele só tá imprimindo julgamento de valor atrás de julgamento de valor. Tem um conteúdo para te mostrar por que incomoda aquele autor, aquela coisa. Ele só julga. E aí é um ponto, assim, eu acho que central que eu queria chegar, né? A escrita de um texto que se pretende ou que parece muito rebuscado ou erudito, ou seja lá o que for, ele já causa nas pessoas uma tensão, porque
Se eu não estou entendendo, é porque sou eu que não sei. A ignorância é minha. E você está falando isso em termos da linguagem e da forma que Exatamente, da forma como ele está sendo escrito. E um dos elementos que vem nesta forma é juntar muita informação de maneira muito rápida. Você não precisa trazer 55 referências que não são contextualizadas e nem explicadas, simplesmente porque tem que trazer uma referência. Você não está demonstrando que você conhece as coisas, está demonstrando que você vomita as coisas, não necessariamente que você sabe falar sobre elas. A única coisa que ele faz é juntar muitos fatos, muitos nomes de coisas. Ele nomeia muitas coisas, nomeia muitos indivíduos, isso traz um constrangimento para a pessoa que está lendo, porque, poxa, se ele está citando tantas pessoas, é porque ele tem autoridade para isso. Isso traz um argumento de autoridade só porque a pessoa citou muitos elementos. E aí tem uma relação com o que as pessoas falam sobre fake news. Tem um cara no MIT que estuda... Ele é bem legal, assim. Eu não gosto de ficar citando no MIT, porque todo mundo cita MIT, em Harvard, como os grandes lugares. Mas ele fez muita pesquisa sobre a entrada do Trump no governo. Ele estudou justamente o movimento da chegada no Trump, como era que as notícias eram espalhadas e tal. E ele vai falar um pouco sobre essa coisa de como é difícil você desfazer o fake news, porque é muita informação. E tem uma coisa que ele chama de desinformácia, que é na verdade uma meia informação verdade e uma meia mentira, uma coisa que você tem dificuldade de entender se aquilo é ou não é o que tá ali, e você tem dificuldade de buscar aquela informação, porque é um monte de informação misturada. Ele cita Marcuse, Adorno e Benjamin, só pra você dizer, ó, eles não estão dizendo isso, E você tem Humberto que Eco. ler. E Humberto Eco, você tem que ler essas 4 pessoas que não são leituras fáceis, que não é fácil de explicar o que eles estão dizendo. O problema é que a direita e esse tipo de pensamento alucinado criou um monte de bordão que a gente não consegue desfazer com outro bordão. Esse cara, eu esqueci o nome dele, depois eu te passo, que fala sobre o lance da fake news, que é justamente isso, é muito difícil você desfazer, porque o bordão ele fica na cabeça, é muito difícil você tirar. Mesmo quando a pessoa desmente, a outra pessoa tem dificuldade de acreditar naquilo, porque ele conversa com uma vontade de verdade dos indivíduos, ele conversa com o entendimento de mundo das pessoas, e como ele flerta muito com o julgamento de valor, muito corriqueiro, e de atacar os esquerdistas, e chamar de esquerdista, já tem essa coisa, esses esquerdistas. Então, como ele joga muito com isso, com os costumes, a pessoa que já tem como ideologia, como pano de fundo, que de novo o diálogo que a gente estava falando, que já dialoga com isso que ela pensa, ela gruda naquilo, fala, olha só, porque ele parece erudito, porque ele está citando muitas pessoas, então ele tem um argumento supostamente de autoridade, porque ele parece conhecer muitas coisas. Eu não estou entendendo o que ele está dizendo, mas ele tá me dizendo tantas coisas, ele entende. É muito louco, assim, você não tá entendendo nada. Aí quando chega uma informação no meio, e o Benjamin que apoiava os satanistas, não sei o que lá, aí vira esse negócio na cabeça, ai, Walter Benjamin era satanista. Pós-estruturalismo de Barthes, Foucault, Derrida, a semiótica de Humberto Eco. Veja só quantas coisas ele já trouxe aqui. São coisas que são diferentes, mas ele coloca tudo junto e você fala, nossa, ele só pode ser. Isso aqui é o mais, genérico, joga no senso comum. Atualmente, Exatamente. todos já têm experiência. Quem são todos? Que é o equivalente a estudos comprovam. Que, Exatamente. Não diz nada. De que lugar vem isso? Quem são esses todos? Então, joga justamente com essas máximas desses lugares comuns e que, na verdade, vão entorpecendo as pessoas mesmo. Eles estão falando que Monteiro Lobato, Shakespeare e Platão são racistas. Se eu já ouvi alguma vez algum tipo de discussão mais aprofundada sobre o racismo em Monteiro Lobato, e eu tô lendo com essa ideologia já de muito, o mundo tá perdido, que é um texto desse de 10 páginas pra dizer o mundo tá perdido. Exatamente. Aí eu vou falar assim, é mesmo, esses universitários falam que o Monteiro Lobato... Porque cola no meu entendimento de mundo. Você fala, aí, ó, tá vendo o que eles estão fazendo? E aí parece que eu li um texto sério sobre isso. Exatamente. Você acha que as pessoas estão atrás de uma mesa, juntas, falando, agora sim. Como nós vamos destruir a cultura? Como vamos destruir toda a cultura do mundo? Aí você tem que pensar que tá lá os alemães, sentados nas próprias cadeiras na Alemanha, pensando como é que vão destruir o Brasil. Para falta é dominarmos a TV. Exatamente. Vamos pensar como vamos dominar a TV. E é muito interessante essa coisa dos termos que são cunhados, mesmo existem e passam a existir. O marxismo cultural, por exemplo. Se você procurar, digita aí no Google, marxismo cultural. Você só vai encontrar isso em sites de extrema direita. Não tô falando de direita, tô falando de extrema direita. Porque é muito difícil você checar essas informações todas. É muito difícil. Você vai sentar para ler 50 estudos de gente analisando Adorno. Isso aqui é, além de tudo, desonesto. Porque você não dá as referências. Ele, em vários momentos, ele cita coisas entre aspas, e eu fui procurar no Google, só existe no texto dele.
esse tipo de movimento, ele atordoa. Quando você faz uma citação, você coloca entre aspas, mas você diz de onde veio, de qual página, de qual texto, de qual ano, quem é o autor. Inclusive pra você, se você cita e depois você vai procurar no livro original pra ver se aquela citação você não tirou de um contexto e não quer dizer outra coisa. Não existe isso, né? Sim. Tudo que só tem julgamento de valor, desconfie. Porque se só tem julgamento de valor, não tem uma teoria que está sendo analisada ali. O cara tá só jogando a ideia dele e não tá te permitindo conhecer aquela ideia. Porque ele só tá dizendo o julgamento dele sobre aquela ideia. Ele não tá te apresentando a ideia e depois fazendo a crítica à ideia, né? Esse é o ponto. Ele não faz uma crítica à ideia a partir da ideia. Ele faz a crítica da ideia a partir da cabeça dele. Outro texto lá que ele tá falando sobre audiência. O objetivo era testar a tese de Adorno Benjamin e mensurar o potencial da grande mídia para a lavagem cerebral. Vai ler os textos do Adorno, do Benjamin. O cara não tá falando de lavagem cerebral, gente. Não é disso que se trata. Ele tá falando exatamente o contrário. Uma das coisas, um dos textos mais bonitos do Adorno, que é a indústria cultural, ele tá batendo em cima do quanto aquela produção de Hollywood é uma lavagem cerebral para manter a ideologia dominante. Uma coisa que é muito interessante, que eu quero ler a referência que tem sobre ele, sobre o próprio, aí tá dizendo quem que ele é. Murilo Rezende é aluno do Seminário de Filosofia Olavo de Carvalho desde 2009. Então, aonde ele inventou essas coisas? Não é da cabeça dele. Não é da cabeça dele sozinho, né? E aí, nesse universo de trazer muitos nomes que te deixam atordoado e confuso, que não te faz procurar, ele distorce os fatos, ele distorce as ideias, te induz a pensar o que ele está pensando, porque ele não está te trazendo a ideia concreta daquele autor, ele está trazendo uma distorção, não é uma interpretação, é uma distorção daquela ideia. E aí tem na página 7 ele vai falar desse Max Horkheimer, e aí, que foi o diretor do instituto, ele fala pelos idos de 42. Eu falei, porra, pelos idos de 42? Ou é em 42 ou é em 44, né? Aí eu fui checar, na verdade foi em 1931, só pra mostrar de novo como tem quanto um monte de imprecisão. Em todo lugar impreciso, e a construção de um texto impreciso que se pretende uma autoridade, a construção de uma autoridade no assunto. Isso é um problema, porque as pessoas falam de ideologia, isso é ideologia. Pra saber mais sobre ideologia, você vai conferir o vídeo que fizemos no canal da Jana, que está aqui na descrição. Sim, é você criar uma verdade, que você quer que seja a verdade, e você ficar repetindo aquilo até que isso vire verdade. Esse pensamento aqui, ele é rechaçado pela universidade, não porque ele é de direita, mas porque ele é falso, porque ele é mentiroso. Ele não é um pensamento de direita fundamentado, embasado, que a pessoa tem uma linha de raciocínio pensado ali. Não é. É a distorção de uma série de ideias só pra provar um ponto, o marxismo cultural está dominando o mundo. Exatamente, quando na verdade não existe isso, gente. Eu acho que tem uma outra coisa também que ele não faz e que na filosofia tem que se fazer muito, assim, porque eu tô achando que se ele é aluno do curso de filosofia é um pretenso texto filosófico. Quando você vai cunhar um termo que não foi usado, que é você tá cunhando aquilo, sempre tem eu vou falar, a doutrinação marxista, e tem uma vírgula. Por doutrinação marxista, eu quero, entende-se, tananã, tananã, tananã. Maravilhoso que você traz, porque ele em vários momentos ele vai usando esses termos e ele não explica o que eles são. Ele não explica o que ele está querendo dizer com aquilo. E isso é muito louco, porque isso faz com que as pessoas, elas comecem a usar o termo sem saber o que é. É claro que ele tem aqui o cunho negativo, a ideia é que ele seja negativo. Então isso vai atormentando mesmo as pessoas. A ideia é que as pessoas tenham medo disso. Então tente responder o que é a doutrinação marxista. Assim, de verdade, a doutrinação marxista é uma corrente filosófica que faz isso. Não tem essa resposta, porque não existe isso. As pessoas começam a misturar essas coisas, vão falar de sexo. E aí ele vai ficar falando de Lukács e ele fala que, que ele quer levar o sexo para todas as escolas, mas ele viu que ao longo dos anos isso não foi dando certo. Ele vai contando, parece que ele tá lá na escola, sabe? É uma novela, né? Ele escreveu uma novela. Exatamente, eu escrevi isso em algum momento. É uma novela, ele traz é bem novelesco o tom. Ele se pretende científico, erudito, ou sei lá, filosófico, mas na verdade é bem novelesco, porque ele vai contando histórias que são anedotas, na verdade. Não são. Você não consegue identificar de onde elas vieram, elas não são verdadeiras. Então, se assemelha muito com essas ideias de fake news mesmo, de como é que você compartilha fake news e como você confunde as pessoas porque elas não vão procurar aquelas informações. Então, muito cuidado. Você pode ser uma pessoa de direita e ser honesta. Intelectualmente honesta. Intelectualmente honesta. Se você é uma pessoa de direita que tá vendo esse vídeo, não é porque tudo que a direita faz é isso aqui. Mas se você lê isso aqui... Pessoa de direita, não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa.
obrigada pela sua participação, que delícia. Obrigada por vir aqui na minha casa. Uma delícia. Eu adorei também. Eu vou aproveitar para falar uma coisa publicamente, Jana. Tenha financiamento coletivo continuado no seu canal. É muito legal, tem que continuar. E dá um apoio aí pra você continuar. Estou falando publicamente pra te animar. Gostei. Você tem que fazer. Porque você faz coisas muito legais, é muito simpática, é muito inteligente, muito aplicada, faz com muito carinho, muito amor. E é isso. Quem não conhecia essa é a Jana Viscardi, que não é dona e proprietária deste canal, mas é dona e proprietária do canal dela. O link está aí, acompanhe.